Olá, seja bem-vindo ao canal da Congregação Presbiteriana de Macapá. Eu sou o pastor Michel e hoje eu quero começar um estudo a respeito do fruto do Espírito. Esse estudo vai ser baseado em Gálatas capítulo 5, do verso 22 ao verso 23, que diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, queridos, hoje nós teremos um estudo que vai introduzir o assunto. Eu quero trazer 7 verdades básicas a respeito do fruto do Espírito para a nossa compreensão. 7 verdades que nos vão fazer entender melhor o fruto do Espírito e o que ele representa na nossa vida. Então vamos lá. Em primeiro lugar, a figura do fruto representa a obra do Espírito em nosso caráter. Meus queridos, a palavra de Deus ela está repleta de figuras da vida diária que nos ajudam a compreender as verdades espirituais. E uma das características do apóstolo Paulo era justamente utilizar estas figuras para ensinar em suas cartas. Interessante que quando nós observamos o uso que o apóstolo Paulo faz aqui desta figura do fruto, ele usa o fruto para representar as qualidades espirituais, podemos assim dizer, que o Espírito de Deus opera ou realiza na vida do crente. Então, quais são as qualidades espirituais que distinguem o cristão de um não cristão? Quais são os traços de caráter que mostram que um cristão está se tornando mais parecido com o Senhor Jesus Cristo? Um bom lugar para nós começarmos é justamente aqui nessas qualidades que estão postas em Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. Observarmos o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio nas nossas vidas. Então, em primeiro lugar, a figura do fruto representa a obra do Espírito em nosso caráter. Uma segunda verdade que eu gostaria de destacar é que uma vida espiritual saudável é uma vida frutífera. Veja, quando refletimos sobre esta figura que o apóstolo Paulo utilizou aqui, nós vamos perceber que o fruto ele é resultado de uma árvore saudável. Nem todas as árvores dão frutos, mas aquelas que dão fruto, o natural é que ela estando saudável, ela venha a frutificar. Da mesma forma, queridos, nós podemos aplicar isso para a vida do crente. Podemos dizer que uma vida espiritual saudável é uma vida frutífera. Todos aqueles que recebem a Cristo, todos aqueles que são novas criaturas, que possuem o Espírito Santo, em alguma medida, eles vão sim frutificar. Em alguma medida, eles terão o fruto do Espírito. Por quê? Porque uma vida espiritual saudável é uma vida frutífera. E quanto mais a nossa vida espiritual estiver saudável, mais ainda ela vai frutificar. Em terceiro lugar, podemos também afirmar que o fruto do Espírito ele é o oposto das obras da carne. Antes de mencionar o fruto do Espírito, o apóstolo Paulo ele tinha mencionado aqui dos versos 19 a 21 quais eram as obras da carne. Ele diz assim: Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, observem, queridos, que Paulo ele não apenas apresentou, em primeiro lugar, as obras da carne, mas em seguida ele apresenta também o fruto do Espírito. Ou seja, ele não apenas pinta um retrato do que é a natureza pecaminosa do homem, mas ele também acaba pintando também um retrato do que é a nossa nova natureza em Cristo. Nós podemos muito bem aqui
aplicar aquela mesma figura que o apóstolo Paulo utilizou em Efésios, de despojar-se do velho homem e revestir-se do novo homem. Ou seja, na medida em que nós evitamos as obras da carne, devemos buscar cultivar o fruto do Espírito. Por quê? Porque o fruto do Espírito ele é o oposto das obras da carne. Em quarto lugar, também precisamos destacar que o fruto do Espírito ele é de natureza espiritual. Veja, o fruto do Espírito ele não é nosso, ele é o fruto do Espírito em nós. Ou seja, é o Espírito Santo quem vai produzir o seu fruto em nós. Então, não podemos confundir o fruto do Espírito com algumas características boas que muitas vezes os incrédulos têm pela graça comum de Deus. Porque até essas características, elas são sim maculadas pelo pecado que reina na vida deles. Então, essas virtudes que são descritas aqui em Gálatas, capítulo 5, do verso 22 ao 23, são virtudes do Espírito Santo que habita no crente. De modo que nós não podemos nos orgulhar dessas obras, por quê? Porque elas são originadas do Espírito Santo. Claro que nós temos como dever e responsabilidade cristã desenvolver este fruto. Como diz John Owen, escrevendo sobre o fruto do Espírito, ele afirma claramente que o fruto do Espírito ele é uma obra da graça de Deus na nossa vida, porém, ele vai dizer que nós somos também responsáveis pelos atos de obediência pelos quais esse fruto ele vai ser preservado, aumentado, fortalecido e melhorado. Então, nós temos sim a responsabilidade de desenvolvermos este fruto, porém, o fruto ele só existe em nossas vidas porque foi obra da graça de Deus, obra do Espírito Santo de Deus em nós. Em quinto lugar, também é importante destacar que há um só fruto do Espírito. Observe que no verso 22, o apóstolo Paulo começa dizendo, mas o fruto do Espírito é. Observe que ele utiliza aqui o singular. Diferentemente de quando o apóstolo Paulo vai tratar a respeito das obras da carne, que ele coloca no plural. Mas o fruto do Espírito, ele coloca no singular para mostrar que este fruto do Espírito, ele é uma obra orgânica e completa do Espírito em nossas vidas. Então, há um só fruto do Espírito. Não há vários frutos do Espírito, mas há um só fruto do Espírito. E este fruto, ele possui vários gomos, vamos colocar assim. As pessoas costumam usar o exemplo da laranja, que são vários gomos em um fruto. De modo que o fruto, ele é um só, é a obra do Espírito em nossas vidas, porém, como nós sabemos, ele tem vários gomos. E isso também nos mostra, queridos, claramente que esses gomos, eles estão interrelacionados porque é uma obra só. Ou seja, onde há amor, há paz, onde há paz, há alegria, onde há alegria, há bondade, onde há bondade, há mansidão, e onde há mansidão, há domínio próprio. Então, é uma obra completa do Espírito em nós, trazendo para a vida do crente várias virtudes. Porém, o fruto do Espírito, ele é um só. Em sexto lugar, devemos crescer em todas as graças consideradas fruto do Espírito. Devemos crescer em todas as graças consideradas frutos do Espírito. Veja, nós somos responsáveis por exibir todas as características do caráter piedoso, do caráter cristão, de uma forma equilibrada. Então, queridos, nós devemos sim nos dedicar e nos esforçar para desenvolver todas aquelas qualidades que o Espírito ele coloca em nossas vidas, que ele opera em nossas vidas. Então, eu como crente tenho essa responsabilidade. E vale a pena também ressaltar aqui algo muito importante, é que qualquer outra característica recomendada pela Escritura, também ela acaba se tornando um fruto do Espírito em nosso coração. Por exemplo,
Quando nós olhamos para o texto de Gálatas, capítulo 22, capítulo 5, do verso 22 ao 23, você vê aqui 9 qualidades, 9 virtudes do caráter cristão. Mas o fruto do Espírito não se resume apenas a essas 9 virtudes, mas todas as outras virtudes que são ensinadas pela palavra de Deus, como, por exemplo, a humildade, como, por exemplo, o contentamento, a gratidão, o respeito, a sinceridade, a compaixão, a perseverança. Então, nós precisamos aprender com as Escrituras quais são essas virtudes que fazem parte do caráter cristão, que são o fruto do Espírito, e buscar crescer de forma equilibrada em todas elas. Sétimo e último lugar, o crescimento do fruto do Espírito em nós requer dependência de Deus e esforço da nossa parte. Veja, queridos, como nós vimos, o fruto do Espírito ele é uma obra de Deus em nossas vidas. Então nós dependemos de Deus para termos o fruto, dependemos de Deus a capacitação necessária para desenvolvermos esse fruto do Espírito. Porém, nós sabemos que também temos uma responsabilidade nesse processo. Como disse John Owen, nós somos responsáveis pelos atos de obediência que vão fazer com que este fruto cresça em nossas vidas. Por isso, queridos, nós agimos de forma ativa nesse processo, obedecendo os preceitos da palavra do Senhor, colocando em prática aquilo que nós temos aprendido com as Sagradas Escrituras e vivendo cada dia mais de acordo com a palavra de Deus e semelhante à pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que possamos também ter isto em mente. O crescimento do fruto do Espírito requer de nós dependência de Deus, mas também esforço da nossa parte. Então, queridos, esse foi o nosso primeiro vídeo, o vídeo introdutório, onde nós trouxemos aqui 7 verdades a respeito do fruto do Espírito Santo. Peço que você continue conosco, nós vamos ter a oportunidade de estudar cada uma dessas 9 virtudes que são colocadas pelo apóstolo Paulo aqui em Gálatas, capítulo 5, do verso 22 ao verso 23. Que Deus continue abençoando ricamente a sua vida.